Você sabia que milhares de meninos sofrem abusos sexuais no Brasil todos os anos, mas que ninguém fala sobre isso? Este é um silêncio da nossa sociedade que precisa ser quebrado. Hoje eu quero trazer luz a esse tema que é o abuso sexual contra meninos, tanto no Brasil quanto alguns casos também fora do Brasil, mas focado mesmo aqui no país. E eu também vou falar durante o vídeo o que pode ser feito, quais são os sinais que os meninos demonstram, o porquê também que é tão silenciado, enfim, vamos lá? E o que é o abuso sexual infantil? O abuso sexual infantil é qualquer tipo de atividade sexual sem consentimento da criança, de uma forma forçada ou manipuladora, ou até mesmo ameaçadora, que pode envolver toques, carícias, falas sexuais, relações, exibições de pornografia para criança, entre outros tipos de importunação sexual. Bem, o caso não é muito falado entre meninos, né? Apesar de existir bastante caso entre meninos e meninas, mas tem muito mais ênfase no caso das meninas, que são mais vulneráveis, do que os meninos. Bem, porque muitos meninos se calam, né? Bem, com certeza tem a ver com muitos estigmas ali da sociedade, principalmente a questão do machismo. Meninos não choram. Meninos são fortes, homem tem que ser forte, essas coisas. Aí existe aquela crença que por mais que o menino seja uma criança ainda, ele poderia se defender de alguma maneira, ele poderia fazer qualquer coisa para poder evitar. Bem, se ele não denunciou é porque ele gostou, mas muitas pessoas não pensam também que esse menino pode ter sido ameaçado. Mas existem muitos casos, por exemplo, que as crianças são ameaçadas inclusive matar os seus parentes, fazer uma maldade com a sua família, por isso que muitos não querem denunciar, muitos se calam, tem mudanças comportamentais no seu dia a dia, mudanças na escola também, o rendimento escolar cai bastante, e muitos professores têm essa dificuldade de identificar problemas que estão acontecendo com os seus alunos, o porquê que o rendimento dele caíram tanto, o porquê que ele está mais quieto, porquê que ele não está interagindo mais, se é uma criança mais extrovertida ali que sofreu esse tipo de abuso. E cada criança reage de um jeito, cada menino reage de um jeito. Muitos pais em casa também notam diferença de comportamento com seus meninos, eles não querem falar muito, eles estão ali mais tímidos. De repente uma família muito religiosa ali tem essa dificuldade de identificar, de aceitar, por nunca ter sido aberto ali com o seu filho, né, com as suas crianças sobre questões sexuais, como se defender de possíveis abusadores, enfim. E a situação pode piorar muito conforme a idade da criança. Por exemplo, se é uma criança ali mais velha, ou se já é um pré-adolescente, ou se já é um homem, né? Falando do indivíduo do sexo masculino, não somente da criança, quando ele já é um pré-adolescente, ou quando ele já é um pré-adulto, ele sofreu algum tipo de abuso, ou sofreu uma tentativa de estupro, de fato, ele ser raptado, ser ali mantido refém, ser sodomizado, isso é tratado como piada. Como eu falei que existe o caso do machismo na sociedade, muitos vão cair matando pra cima dele. Falar, mas, pô, ele é homem, porque ele não se defendeu. Pô, mas isso não existe, nem existe abuso sexual contra homem. Pô, ele sempre coloca uma desculpa para poder descredibilizar o homem, né? É sempre, parece que é aquela coisa, é só a mulher que sofre esse tipo de abuso, é só a mulher que é a coitada da situação, mas existem casos de homens também que são, né, descartados ali, não são valorizados pela sociedade por acontecer com pouca frequência. Bom, e dados apontam que caso de violência sexual contra meninas, né, ou mulheres em geral, é bem mais alto que o caso de homens. Mas existem muitos casos que não são nem notificados, não são nem registrados, né, são subnotificados, e acaba tendo toda essa questão que eu acabei de falar, né, do machismo, o julgamento da sociedade, da família, dos amigos, etc. E por isso que acaba não fazendo os homens e os meninos não denunciarem, os meninos a procurarem seus pais, os homens a procurar uma delegacia, porque tem medo dessa vergonha. Por isso que às vezes os dados são bem discrepantes, por isso que a gente vê casos assim, tá 70-30, 80-20, 90-10% de casos de abuso contra mulheres, e casos de abuso contra homens só tem um pouquinho só porque eles não denunciam, porque eles têm medo, né, dessa questão de sofrer uma represália aí entre a sociedade, família e amigos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados de 2023, mais de 74 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados no ano de 2022. Estima-se que pelo menos 30% das vítimas são meninos, mas os especialistas acreditam que esse número é bem maior por causa da subnotificação. No Brasil, milhares de meninos são abusados todos os anos, mas a maioria dos casos nem chega a ser registrada. Em casos internacionais, nos Estados Unidos,
A ONG 146.org estima que 1 em cada 6 homens sofreu algum tipo de abuso sexual na infância. Casos emblemáticos como os escândalos envolvendo padres da Igreja Católica ou técnicos esportivos mostram que o problema é global. Nos Estados Unidos e na Europa, escândalos envolvendo instituições como igrejas, escolas esportivas revelam o quanto meninos também são vítimas e por vezes silenciados por anos. E muitos desses agressores, abusadores, eles são pessoas próximas como vizinhos, parentes, amigos, geralmente homens mais velhos, né? Bem mais velhos ou até pouco mais velhos. Muitas vezes não necessariamente precisa ser maior de idade. Existem muitos casos aí de meninos de 6, 7 anos que são abusados por meninos de 13, 14, 16 anos, né? Também menores de idade. E muitos fazem manipulação emocional, chantagem emocional, como por exemplo, se você contar, ninguém vai acreditar, isso é um segredo nosso. Se você contar, eu vou fazer algo mal para você, para a sua família. Aí muitos têm medo de denunciar, muitos meninos bem novos têm esse medo dos pais irem contra ele, de repente baterem nele. Por ele ficar com esse medo extremo, ele acaba ficando calado na dele. E homens mais velhos também têm esse medo do que a sociedade vai pensar deles, o que a família vai pensar deles, enfim. Alguns dos pontos das mudanças de sinais seriam medo ou rejeição de certas pessoas ou lugares, mudanças bruscas de comportamento, isolamento, agressividade ou tristeza intensa, problemas na escola ou mudança no sono, interesse ou conhecimento sexual incompatível com a idade, dores físicas recorrentes na região genital. Meninos que sofrem abuso muitas vezes demonstram silêncio, por isso é essencial que pais, professores e cuidadores estejam atentos. Bem, e quais números você pode telefonar, quais providências você pode tomar para evitar essa situação, ou até mesmo, depois que aconteceu, para denunciar e punir os agressores? Você pode estar ajudando no número Disque 100, que é um número de disque denúncia, que é 100% anônimo, não precisa se preocupar. Nunca deixe de cuidar do seu emocional nessa parte. Se aconteceu, se teve uma tentativa ou ocorreu de fato, não deixe de cuidar da sua mente para que isso não atrapalhe a sua vida, o seu convívio social. E também procure o Conselho Tutelar da sua cidade, que é um órgão que protege as crianças. Bem, eu gostaria de dar minha opinião também, lembrando que o abuso sexual contra meninos existe sim e contra homens também existe. E é um caso muito polêmico, pouco falado, porque a sociedade ela não dá muita corda. A sociedade ela dá muita corda para caso de abuso contra mulheres, e tem que dar mesmo, mas também tem que lembrar do caso dos homens. Muitas pessoas não se importam muito com os meninos, com essa ideia de o menino é mais forte, se aconteceu é porque ele deixou, é porque ele gostou. E isso é uma ideia muito errada, porque como uma criança pode consentir fazer sexo com o mais velho, né, sem ser atraída, sem ser seduzida pelo mais velho, de repente com um doce, uma promessa de dinheiro, uma criança ali que nunca teve contato com nada sexual, não tem nem noção, foi seduzida ali por uma conversa mole de algum adulto, de um maior de idade, né, que conseguiu conquistar ele e fazer a criança cair nessa cilada de ter um início de vida sexual totalmente errada, totalmente precoce. De repente ali ele foi sodomizado, foi estuprado, ele começa a ter uma ideia errada sobre o sexo, né? Muitos homens caem ali em vício de pornografia, muitos homens acabam tendo realmente uma visão errada da sexualidade. Em muitos casos nem acontece só de homens mais velhos para meninos, como também mulheres mais velhas, adultas, podem também passar a mão em meninos muito novos, podem abusá-los de certa forma. A sociedade vai falar que isso não existe, vai chamar ele de sortudo, né, que é o cúmulo do absurdo. Uma mulher adulta, praticamente, ou uma mulher ali maior de idade, jovem, passar a mão num garotinho ali de 5, 6, 7 anos, é o cúmulo do absurdo, já totalmente iniciando a vida sexual daquela criança que nem deveria ter vida sexual, para ter aquela... Ele vai ficar com aquele negócio na cabeça dele, achando que o sexo é isso, que pode passar a mão, então, em outras mulheres, que pode passar a mão nos outros, começar a sexualizar as outras pessoas, começar a enxergar as outras pessoas como um objeto sexual. Existem casos de pessoas mais velhas que começam a ensinar sexo para essas crianças, não só passar a mão neles, começar a falar qual a função dos seus órgãos genitais, tudo mais, para que serve. Aí a criança fica com aquilo na cabeça e começa a já iniciar um processo de sexualização, começa a enxergar, por exemplo, um banho com a mãe como algo sexualizado, ou um banho com o pai como algo sexualizado. Fica um negócio ali discrepante ali para a idade da criança, né? É um negócio assim que ele não teve a maturação ainda para poder entender qual é a função do corpo humano. Bem, um exemplo também que eu gosto de lembrar foi o vocalista Chester, né, da banda Linkin Park.
que ele teve um homem mais velho que cuidava dele, né, durante a sua juventude ali, quando ele era criança, pré-adolescente, que a família deixava ele com esse rapaz tomando conta dele, e ele abusava dele. Eu não sei realmente se foi sexualmente ou se foi pancada, se foi surra, se batia. E ele cresceu deprimido com aquilo. Não foi o caso principal que levou ele a fazer o que ele fez, né, contra ele mesmo. Mas assim, acredito que foi um dos motivos, né, mas foi realmente um dos motivos. Mas acredito que se não tivesse ocorrido aquele episódio, ele cresceria muito mais tranquilo, muito mais de boa, sem sentir culpa por ele mesmo. A família dele é muito religiosa e religião é algo que pesa muito ali também, né, nessa questão dos abusos. E por que pesa a religião? Porque muitas famílias que são muito religiosas tratam o sexo como um tabu ainda, não querem falar sobre isso com as suas crianças para elas se defenderem, não falam a função do seu corpo, como se defender de predadores sexuais. Muitas ainda tratam como um assunto muito pesado. E a família dele era religiosa, acredito que seja um dos motivos dele ter ficado com medo, dele ter falado de pensarem que, pô, ele era gay, ou que, de repente, ali ele deixou, que ele deveria ter feito alguma coisa para poder evitar, que ele era um grande pecador, tudo mais. Enfim, ele teve muito medo de sofrer algum tipo de repressão dos seus pais por essa questão. Bom, se de alguma maneira esse vídeo te ajudou a entender mais sobre esse assunto do abuso sexual contra meninos, ou tu tem um relato, ou tu conhece alguém, algum caso de abuso sexual contra algum menino ou algum homem, deixa aqui embaixo o seu comentário, que eu vou gostar muito de ler. Muito obrigado por assistir o vídeo e tchau, tchau.